Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João, né? Sou estudante aí do curso de jornalismo. Infelizmente, por conta de um pequeno imprevisto em relação ao meu trabalho, eu não vou conseguir estar presente aí na aula para estar realizando a apresentação junto com o meu grupo, né? Mas mesmo assim eu decidi trazer esse vídeo que eu acho que da mesma maneira eu vou conseguir explicar certinho aqui o que parte do conteúdo no qual me ficou responsável. E bom, é isso, vamos lá começar. Hoje a gente está falando sobre a contribuição francesa, né, ao cenário francês, no geral, como ele contribuiu para a comunicação como um todo. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns dos principais pensadores, né, que fizeram parte dessa contribuição, né. Acredito que boa parte do contexto histórico já foi apresentado até esse momento do trabalho. E eu agora vou apresentar aqui os principais pensadores franceses, né. Vou apresentar a teoria deles e as principais obras de cada um, e eu decidi procurar não só pensadores relevantes, né, que fizeram tiveram um grande impacto na sociedade e na comunicação como um todo, mas também que possuem teorias bem divergentes uma das outras, tá certo? Vou aqui só a transição. Bom, o primeiro pensador que eu gostaria de estar falando aqui seria esse Michel Foucault, certo? Ele é um filósofo, historiador, psicólogo e professor, né? Nascido em 1926 e infelizmente falecido em 1984. As suas principais obras são Vigiar e Punir e a Macrofísica do Poder, né? Que o slide que vocês estão vendo tá aqui na minha frente, tá certo? Mas com certeza a sua obra mais que trouxe mais impacto para a comunicação como um todo foi sim Vigiar e Punir, onde ele traz a teoria da doutrinação da sociedade com o corpo, né? Nesse livro ele aborda bastante a ideia do corpo dócil, né? Onde todos nós somos doutrinados na sociedade como um todo a extrair o melhor das nossas características, né? E isso presente no ambiente na escola, por exemplo, no ambiente do trabalho, né? Desde cedo nós somos doutrinados a ter uma postura quando somos crianças, né? Para a gente não ficar com a postura reta, não, com a postura torta, né? Ele usa bastante um exemplo nesse livro do Vigiar e Punir, que é um panóptico. O que seria um panóptico? É um conceito de uma prisão. Essa imagem que eu coloquei aqui, ó, aí embaixo da foto dele, né? É o conceito de uma prisão redonda, onde um vigia apenas, uma pessoa consegue ver todos os prisioneiros dessa prisão, mas os prisioneiros não conseguem ver exatamente o vigia, né? Não conseguem ver quem está realizando a supervisão daquilo tudo. E isso, de uma certa maneira, segundo o livro Vigiar e Punir do Michel Foucault, é uma espécie de doutrinação. Desta maneira você está doutrinando, né, a pessoa que está presa a se comportar como um prisioneiro, né? Ainda que ele ainda tenha o benefício da dúvida, né? Ele tem a dúvida de se realmente alguém está vigiando ele, né? E isso é um exemplo que ele usou nesse conceito da prisão dos panópticos, mas também pode ser aplicado em outros diversos exemplos mais modernos, né? Como, por exemplo, quando a gente vai em qualquer local público e tem sempre uma placa, né? Sorria, você está sendo filmado. Às vezes temos a dúvida, né, de que se realmente existem câmeras ali, mas esse ato de informar a gente que existe uma espécie de vigia nos doutrina a se comportar de maneira mais eficiente, né? Então essa é a principal teoria do Michel Foucault, que ele aborda em diversos livros, mas as principais é Vigiar e Punir e a Macrofísica do Poder, tá certo? Deixa eu passar para o próximo slide. O próximo aqui é o Roland Barthes, né? Sociólogo, semiólogo e filósofo, nascido em 1915 e já falecido também em 1980. Ele foi um dos principais responsáveis a trazer a cena e a teoria do estruturalismo, né? Que é um pensamento filosófico de entender qual as estruturas de relações na sociedade, né? Enquanto diversos outros pensadores focam a entender os sistemas que são aplicados na sociedade ou as relações que um ser pode ter com a massa,
o estruturalismo procura entender a estrutura social que é formada por um conjunto de relações, no geral, tá certo? E aí as duas principais obras que eu coloquei aqui é A Morte do Autor e também o Rumor da Língua, né? Essa Morte do Autor é um texto, inclusive, muito curto, que mostra uma teoria onde nem sempre o autor, né, que é teoricamente o principal fonte, a principal fonte de informação quando surge alguma espécie de dúvida sobre a obra, né, não necessariamente a palavra do autor, né, a visão do autor é a palavra final de acordo com aquela obra. Um exemplo, buscando, né, textos falando sobre essa morte do autor, um exemplo muito legal que eu vi foi de uma prova de vestibular que foi aplicada acho que em 2020, que possuía um trecho de uma música do Nando Reis, né? E aí uma pessoa que acabou respondendo não concordou com o gabarito que ela tinha realizado, né? A questão mostrava um trecho de uma música do Nando Reis, e aí ele teria que responder que interpretação ele teve daquele trecho daquela música. A pessoa que respondeu o gabarito não ficou satisfeita, acha que não achou coerente, né, a resposta não está correta, e aí ela mandou uma mensagem para o Nando Reis no Twitter, nas mídias sociais, e o próprio Nando Reis também discordou de uma questão dizendo que ele também não achou coerente, o gabarito não está correto, mas ele também discordou em outra questão de outro trecho da música. E isso trouxe uma grande dúvida, né? Se a palavra do autor, né? Se a palavra do criador daquela canção, que seria o Nando Reis, seria a palavra final. Né? Se ele não concorda com certa interpretação, quer dizer que o restante, qualquer outra interpretação sem ser aquela, é incorreta, é inválida, né? Essa discussão é fortemente presente nesse texto que é com certeza o mais famoso do Roland Bates, que é a morte do autor, que mostra que debate com força o papel não só do autor em relação à obra, mas também das pessoas que o interpretam, que o consomem, né? Essas pessoas também têm um papel primordial e possuem palavras sim em relação à obra e não apenas o autor, certo? Bom, essa é uma das principais teorias aí que o Roland Bates acaba explorando, né, nas suas obras. Próximo aqui seria, desculpa a pronúncia, Jean Baudrillard. Ele é um sociólogo, nascido em 1929 e também falecido em 2007. De todas as teorias que eu procurei aqui da contribuição francesa, eu acredito que a dele seja uma das mais otimistas e eu acho que até uma das mais atuais e até bem mais debatidas, né, em qualquer área que você estude, não só no jornalismo. Ele busca trazer principalmente o quanto a gente cultua o consumismo, né? Ele aborda a ideia de que o consumismo é a principal solução que nós, seres humanos, procuramos para realizar, para resolucionar qualquer problema. Todo problema social é, de alguma maneira, procurado uma resposta, uma solução através do consumismo, né? Isso já até foi debatido já em algumas aulas anteriores dessa mesma matéria, e uma das relações mais legais que ele faz é a do shopping center com o panteão romano. O panteão, né, a origem da palavra panteão vem do latim, que é o que eu coloquei aqui, ó, comum a todos os deuses. Seria um local onde todos os deuses se possui um encontro de vários deuses, onde eles são cultuados. E ele fazendo uma relação entre o shopping center, né, uma peça extremamente influente, um local extremamente influente mesmo na nossa sociedade, ele traz essa relação porque, de certa maneira, nós
cultuamos mesmo o consumismo. Nós buscamos o consumismo a todo momento, como talvez uma ilusão de uma felicidade instantânea, de uma felicidade temporária, de uma resolução de algo mal resolvido, de algo que nos incomoda, né? Então ele aborda principalmente que a solução que o ser humano, no geral, busca para resolver seus problemas internos, seus problemas sociais, é o consumismo, né? Essa falta, essa ilusão de uma felicidade temporária, de uma felicidade adquirida, né? Aqui eu coloquei também os dois principais livros de toda a sua carreira e que são abordados essa teoria, que é o Simulacros e Simulação e o Sistema dos Objetos, certo? Aqui temos Edgar Amorim, né? Que também é um dos mais conhecidos aqui desse slide que eu preparei para vocês. Lembrando que eu achei legal que o Edgar Amorim é um pseudônimo, né? O seu verdadeiro nome é Edgar. Não vou usar para pronunciar isso aqui, mas vocês entenderam. Ele é um antropólogo, sociólogo e filósofo, nascido em 1921 e presente até os dias de hoje, atualmente com 103 anos, tá certo? Eu coloquei aqui uma das principais obras mais famosas que já foram publicadas no Brasil, né, que é os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E o Edgar Amorim, ele aborda a teoria da complexidade do ser humano, né? Enquanto outros pensadores e teóricos abordam às vezes um lado primitivo do ser humano, né? Existe a teoria de que nós naturalmente, né, somos seres maus, somos seres de que possuem vontades, que possuem a arte de manipulação, né, de aproveitar do outro sem de aproveitamento da maldade como um todo, né? O Edgar Amorim aborda a complexidade do humano e ele mostra que nós humanos temos dois lados presentes na nossa naturalidade, né? Que nós somos seres que sim possuem grande somos seres que evoluímos com muita facilidade, nos diferenciamos de outros seres, somos seres que conseguem sim realizar boas ações, somos seres que conseguem evoluir como sociedade, né? Não só na parte tecnológica, mas na parte social e como um todo, nós temos lados bons e não somos naturalmente maus, né? E é muito legal essa complexidade que o Edgar Amorim aborda nas suas obras, porque ele começa a se questionar o quão hipócrita seria eu exigir, né, uma boa ação de uma pessoa próxima de mim, de um membro na mesma sociedade que eu vivo, se eu também possuo a naturalidade de às vezes me aproveitar de alguma ação, de às vezes eu realizar, eu manipular alguém a benefício próprio. Então ele aborda muito bem essa complexidade do ser humano individualmente e socialmente, tá certo? E o principal livro que eu encontrei que ele aborda isso, que foi publicado aqui no Brasil, é esses 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Bom, e o último pensador que eu separei aqui, de novo, na intenção não só de mostrar os mais relevantes, mas também com ideias, teorias bem distintas, né, é o Pierre Levy, né, filósofo e sociólogo, nascido em 1956 e presente até os dias de hoje, atualmente aos 68 anos. Né? A sua principal teoria, com certeza, é a cybercultura, né, que inclusive é uma matéria que a gente aborda bastante com o professor Joadir, né? Os seus livros principais eu coloquei aqui, seria a cybercultura e a inteligência coletiva, que tudo aborda o mesmo tema, que seria uma sociedade onde a tecnologia está uma espécie de simbiose perfeita junto com o ser humano, certo? Na cybercultura ele aborda como os avanços tecnológicos começaram a influenciar nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de realizar atividades do dia a dia e como isso começou a se entrelaçar e trazer duas realidades diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, que é o mundo digital, o mundo virtual e o mundo real. Né? E uma espécie que hoje
principalmente hoje, é uma teoria que surge desde o início da sua carreira, mas hoje está mais atual do que nunca, né? Porque hoje a gente. Hoje, o livro dele, que é a Cybercultura, ele imagina uma sociedade, uma espécie de simbiose, onde o mundo virtual e o mundo real estão ocupando o mesmo espaço, eles vivem juntos e uma discussão muito grande envolvendo isso é se nós chegamos nessa sociedade, né? Hoje, em 2024, século 21, a tecnologia está mais presente na nossa vida do que nunca, né? Em todas as atividades, seja por entretenimento, seja em trabalho, seja em adquirir conhecimento, né? Seja até mesmo em conhecer, recriar novas relações, né? Quebrando a limitação do humano do espaço e do tempo, né? Então, é a teoria dele da cybercultura, que é imaginar e entender essa sociedade onde a tecnologia e o mundo real ocupam o mesmo espaço, trabalham de maneira conjunta, é uma teoria extremamente envolvente hoje em dia, né? Que com certeza traz a discussão se nós já chegamos, né? Já estamos presentes em uma cybercultura. Tá certo? Bom, pessoal, deixa eu ver pra cá. Essa foi a parte da apresentação. Como eu disse, infelizmente eu não consegui ir na aula de hoje por conta de um imprevisto no trabalho. Eu tô gravando isso exatamente na madrugada do dia 18/9, ou seja, poucas horas antes de ser apresentado. Mas espero ter explicado de maneira que todo mundo tenha entendido. Tentei fazer nenhum corte, não fazer nenhuma edição para mostrar que eu, né, realmente estudei e me preparei. Mas é isso. Espero que o restante do meu grupo consiga apresentar o restante do conteúdo que a gente separou. E é isso. Até a próxima aula.